a salvação da família de Ló e a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Olá, amados estudantes, meu nome é Wagner Ferreira. A gente segue aqui então dando continuidade aos estudos da história de Deus e falando dessas personagens maravilhosas, Abraão e de seu sobrinho Ló. Bem, quando a gente vê falar dessa história, né, de Sodoma e Gomorra, logo a gente que pertence assim, a uma categoria da nossa orientação sexual, que é dividida em 3 categorias, né, a humanidade. Temos aí a homossexualidade, bissexualidade e também da heterossexualidade. E nós que pertencemos a uma categoria, vamos dar exemplo da heterossexualidade, achamos que a homossexualidade é um pecado abominável diante de Deus. Não, todas essas categorias de orientação sexual, elas são abomináveis diante de Deus quando elas não são usadas para procriar. Então fica aqui nosso estudo nessa direção. Então muitas vezes os machistas se acham no direito de atirar pedra nos gays. Isso é um pecado grandioso diante dos olhos de Deus, porque no ponto de vista de Deus não é assim que ele julga a natureza humana. Esse desejo, esse sentimento da carne, nós sentimos. Então a gente tem que respeitar as pessoas. E o que Deus estava ali passando essa mensagem naquela época era que aqueles homens eram pecadores perversos, em todos os segmentos de pecados capitais, né? Também na área também da econômica. Eles não eram hospitaleiros. E Deus tinha esse ponto de vista sobre aqueles habitantes. Então, desde o capítulo 13 aqui de Gênesis, Deus vem alertando, né? Tanto Abraão como Ló, né? Que aqueles moradores daquela cidade eram perversos. E foi a perversidade dessas pessoas, em todos esses segmentos aí de pecado, que veio então o julgamento de Deus e destruir aquela cidade juntamente com os seus habitantes. E quando Abraão questionou a Deus se ali houvesse pelo menos 10 pessoas justas, que Deus perdoaria. E a gente pode ver aqui nesse estudo que só foram encontrados lá 4 pessoas, né, justas. E no fim só 3 acabaram se salvando. Foi o Ló e suas 2 filhas. Nem mesmo sua esposa conseguiu sair com vida, né, daquela situação. Então esse estudo aqui é de suma importância para nós. Vamos estudar também aqui, falar sobre essas 3 categorias, né, da homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade. E dizer também aos amados estudantes aí que é pecado sim a perversidade de um heterossexual. E no ponto de vista da gente que faz esses estudos aqui da história de Deus, a gente vê que ali aqueles homens que foram na porta de Ló, eles eram homens perversos da categoria aí heterossexuais. Então não eram gays que estavam somente ali presentes. Porque quando nós que pertencemos à categoria dos heterossexuais, somos apaixonados e somos assim, ficamos deslumbrantes diante da beleza das mulheres, nós sabemos que quando somos tocados por um gay, a gente dificilmente vai cometer um ato, um coito com essas pessoas, porque a gente tende a broxar. Então é essa referência que eu falo. Então ali havia sim uma grande perversidade de homens ali, mas da categoria heterossexuais. Então não podemos pegar pedra e atirar somente nos gays, né? Achar que eles são perversos e nós não. Então a perversidade sexual, ela é abominável diante dos olhos de Deus. Então temos que tomar cuidado. E a Bíblia faz essa orientação em vários pontos, né? Em toda a sua história. Vemos que o próprio Moisés, quando escreveu o livro de Levítico, é o livro da moralidade sexual,
no capítulo 18, 22, ele fala ali diretamente aos heterossexuais: não usarás do macho como se fosse fêmea. Quer dizer, quando você usa um macho como se fosse fêmea, você sendo um heterossexual, você se torna um pecador também. Então, preciso compreender a palavra de Deus, né? E ver o ponto de vista do Criador da vida. E saber que Deus, então, fez o sexo, foi para a procriação da humanidade. E não simplesmente por distração. Então, as pessoas, às vezes, cometem distração, cometendo um ato sexual, e achando que aquele ali é uma alegria, é um desejo só de satisfação. E essa distração a gente pode ver também na vida sexual do casal, né? Onã, né? E Tamar, sua esposa. Em Gênesis 38, capítulo 38, versículo 9 até o 10, fala dessa distração, né? De Onã. Que ele, quando ia cometer um coito sexual, ele expelia assim o seu esperma pelo chão, para que a sua esposa não viesse a engravidar. Então veja a perversidade dessa pessoa. E Deus acabou subtraindo a sua vida. Então vamos tomar cuidado quando nós julgamos as pessoas. É preciso analisar bem essas histórias aí, a nossa interpretação. Fica aqui então o meu ponto de vista, né, que eu tenho em relação a isso. Tenho muitos amigos que são gays, sempre me respeitaram, sempre respeitei essas pessoas também. E tenho grande admiração por essa categoria, assim. Agora, eu não posso deixar de amar um pecador, né? Eu não posso amar o pecado dele. Então vamos ter que tomar uma responsabilidade diante dessas coisas. E assim que eu peço, então, para que os pastores, os padres e a classe dos rabinos também venham orientar melhor os seus seguidores, né? Nós muitas vezes somos homofóbicos e fazemos assim uma grande discriminação nesse ponto de vista das categorias sexuais. Então é preciso tomar cuidado, não achar que uma pessoa heterossexual ela já encontra a salvação. Isso é uma mentira, ok? Então vamos ver então aqui como foi então essa destruição da cidade aqui, e que os amigos possam então sempre meditar nessa palavra, né? E para orientação sexual familiar dentro de casa, né? Com os filhos, enfim, com os amigos, e poder então levar, sim, uma palavra de paz, né? Para todos os corações, tanto seja no coração dos heterossexuais, dos bissexuais e também dos homossexuais. Ok? Vamos ver então essa narrativa aqui da palavra de Deus e depois a gente volta a fazer então a nossa conclusão. Os dois homens disseram a Ló: tens ainda alguns dos teus genros ou filhos ou filhas, todos que são teus parentes na cidade? Fazei-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. O Senhor fez cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Bem, meus amados, então aqui a gente
vai fazer então essa análise aqui e essa conclusão, né, desses fatos. Bem, meus amados, então chegamos aqui no final, né, desse estudo. Eu só queria fazer a conclusão, como é grande o poder, né, do Criador. Então, a gente percebeu aqui que toda aquela planície ali que era de suma importância para aqueles habitantes, havia muita riqueza ali, era uma terra muito produtiva. Hoje, como nós sabemos pela história, onde fica ali o Mar Morto, né? Ali era uma região de grande pastagem, então era uma região muito rica. E ali que se localizava a cidade de Sodoma e Gomorra. Até hoje, os estudos, né, não comprovam ainda a existência dessa cidade. Elas foram eliminadas, foram subtraídas. Vejam bem, o ser humano, a gente teve a capacidade de eliminar assim um pouco das armas de pólvora, né? Hoje estamos com as armas atômicas, ninguém mais faz uma guerra usando só a pólvora, né? Então você vê aí o poder de uma bomba atômica, né? Que foi feita em Hiroshima e Nagasaki. Isso aí é nossa história contemporânea. Agora imagine o que Deus fez naquele lugar, né? Como é poderoso esse fogo que veio do céu, né? Então ali teve uma baixa elevação até do solo, onde se formou então o Mar Morto hoje. E é comprovado isso cientificamente. Então temos que tomar, sim, temor da palavra de Deus, acreditar nessa palavra e poder então desenvolver uma espiritualidade bem racional em nossas vidas, para poder compreender a grandeza de Deus. Ok? Fica aí um forte abraço em todos e até o nosso próximo vídeo.